Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso programa. Hoje, quinta-feira, dia pós-Copom, então a gente vai comentar como é que foi a decisão de política monetária, os principais pontos dessa reunião e dos seus desdobramentos, e ele conseguiu, né? Roberto Campos Neto conseguiu o que queria, conseguiu exercer a pressão aí para que todos votassem com unanimidade e a gente vai comentar bastante sobre isso hoje. Vamos passar aí pelos principais pontos de como fica a taxa Selic do Brasil agora, como é que fica essa nossa taxa de juros em relação àquele ranking de taxa de juros reais, nominais, e vamos ver como é que caminhou, né, essa taxa Selic ao longo do tempo. Mas vamos falar aí também dos principais pontos do dia, vamos falar do fechamento da Ásia, da abertura do mercado e vamos comentar também a posse da Magda Chambriard ontem na Petrobras. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? André está de casa hoje, bom dia. Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, um bom dia especial a você que está em São Luís do Maranhão e região aí, vendo a gente pela TV UFMA, dia pós-Copom, dia de descer a lenha no Campos Neto aí, porque é um absurdo, né? Vamos falar a verdade, é um absurdo. Ele conseguiu em um mês e meio aí deteriorar todo o cenário econômico brasileiro, sendo que a realidade está mostrando outra coisa, mas vamos falar com mais calma disso aí daqui a pouquinho. Também vamos falar um pouco da Petrobras aí, as falas da Magda aí, nova presidente da Petrobras aí, vamos ver aí, fazer uma análise sobre isso, colocando também a questão do meio ambiente, que aqui a gente não pode simplesmente pensar só em economia, a gente tem que, seguindo os conselhos da Tavares, né, a gente tem que pensar também muito no social. Mas antes de tudo isso, Débora, a gente já pode começar a falar da agenda do dia aí, para saber o que o nosso telespectador aí tem para... nosso telespectador vai enfrentar durante o dia de hoje, né? Exatamente. Hoje a gente tem uma agenda aqui no Brasil muito esvaziada. Então, o que está direcionando muito a nossa bolsa, nosso mercado hoje, nossos mercados, né? Porque não é só bolsa, a gente está falando de juros e de câmbio também. Os nossos mercados estão sendo muito aí conduzidos pela decisão de política monetária ontem. Não tem como, esse é o assunto mais importante do dia e a repercussão mesmo dessa decisão. Mas fora do Brasil, a gente tem uma série de indicadores que foram e serão divulgados ao longo do dia. 3 horas da manhã saiu o PPI da Alemanha, então índice de preços ao produtor por lá. O Reino Unido divulgou a sua decisão de política monetária, decisão essa que também manteve as taxas de juros no Reino Unido, não tivemos cortes por lá. Nos Estados Unidos saem os números, né, de pedidos de auxílio-desemprego até a semana do dia 15 de junho, dado que deve ficar um pouco na centralidade aí por conta desse olhar mais próximo que o mercado está tendo em relação ao mercado de trabalho dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda saem as construções de moradias iniciadas em maio, e aí a gente tem, novamente, a agenda tomada por vários dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos que se pronunciam hoje. Então, o que a gente tem? Presidente do Fed de Minneapolis, participando de um evento no Michigan, pode passar aí para o pessoal de casa acompanhar, porque a gente tem outros presidentes de Banco Central dos Estados Unidos, dirigentes, falando ao longo do dia. A gente tem o presidente do Fed de Richmond. Na zona do euro agora, às 11 horas, sai o índice de confiança ao consumidor de maio, dado preliminar ainda. Estoques de petróleo nos Estados Unidos na semana até 14 de junho, também aí um dado que pode trazer, né, ao meio-dia algum impulso ou não para o preço do petróleo. E a gente tem, no final do dia, a S&P Global divulgando os PMIs composto, industrial e de serviços do Japão, dados preliminares, porque a gente ainda não tem o fim do mês. E durante o dia a gente tem na zona do euro a reunião do Eurogrupo. Então o que fica muito no radar hoje? Como vocês podem ver, não tem nenhum dado econômico brasileiro aqui na agenda. De Brasil, a gente realmente tem aí essa centralidade nos desdobramentos da decisão da taxa Selic de ontem e como foi justamente essa decisão, que foi unanimidade, a gente vai comentar com vocês. Fora do Brasil, novamente, presidentes aí do Fed, dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, tomam conta da agenda junto aos dados de mercado de trabalho que devem ganhar um peso. E pensando em Europa, aqui a gente pode colocar
a decisão de política monetária da Inglaterra na centralidade. Então, uma semana muito marcada por decisões de política monetária em vários países, e a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente colocar o ranking dos países para vocês, e principalmente dos dirigentes do Fed, que passada aí também a decisão por lá, voltaram a se pronunciar com bastante frequência, e isso acaba mexendo muito com as expectativas do mercado. Vamos então agora já começar nosso giro aí pelo mercado mundial aí, falando de Ásia. A gente tem aquela notícia que a gente coloca todo santo dia aí, né? Que para você saber o que já aconteceu, o que vai acontecer, o que ficar esperando. Aqui no Brasil o assunto é o Copom, mas na Ásia a gente também teve decisão importante de taxa de juros na China, né? Isso aí deixou as bolsas aí meio mistas, né? Então algumas bolsas fecharam mais aquecidas, outras bolsas fecharam mais negativas, né? Então, Débora, o que aconteceu na Ásia aí essa manhã? Bom, lá na Ásia a gente teve a decisão ontem, né? Estava na nossa agenda de ontem, porque ia acontecer no final do dia a decisão de política monetária da China para as taxas de 1 e 5 anos. E por lá as taxas foram mantidas, elas ficaram inalteradas, não teve corte na taxa de juros, algo que era esperado até depois da primeira decisão que saiu na segunda-feira ali de outras taxas. Então, a gente teve essa manutenção dos juros na China, a gente não teve nenhum corte que pudesse estimular a economia chinesa. E diferente de outros países, a China ela sempre tem uma lógica diferente. Então, o que se esperava? O que o mercado queria da China? Queria que cortasse realmente a taxa de juros para que tivesse ali no país um estímulo à economia. Eu vou colocar aí para vocês na tela o Xangai Composto, que acabou reagindo a esses dados, então ele teve uma queda de 0,39% hoje. A gente vem, né, de uma semana com dados mistos também lá na China, então a gente teve vendas no varejo, produção industrial, a gente teve todos esses dados sendo divulgados na China e eles vieram ali mistos, né? Parte veio acima, na verdade, bem em linha com o esperado e parte ficou abaixo do esperado pelo mercado. E aí a gente tem justamente essa decisão de política monetária de manutenção de juros, o que acaba, de uma certa forma, reduzindo o apetite pelo risco. Então, hoje, bolsas asiáticas sem uma direção única, mas as chinesas em queda aí de 0,39%, no caso do Xangai Composto, mas o Shenzhen foi na mesma direção, só em outra magnitude. Então, hoje um dia misto na Ásia, mas refletindo aí muito a decisão de política monetária da China, e um dia que a gente não teve referência, né? Então, o dia anterior a gente não teve referência dos Estados Unidos, então esse dado acabou tomando um peso muito maior. Vamos para o Brasil então, Débora, que o assunto do dia não poderia ser outro, né? A decisão de taxa de juros do Copom, né? A decisão já estava meio que dada, né? O importante foi saber como que foi a decisão, né, que foi unânime, inclusive, e também o comunicado, né, que o Banco Central emitiu logo depois. Né? A gente tem até uma arte que a gente fez para vocês para mostrar aí como que foi a decisão aí da taxa de juros. Né? Então, manteve-se a taxa de juros em 10,5% aí, ao ano, né? Então, você estava com uma expectativa aí de continuar essa queda aí da taxa de juros pelo menos há um mês atrás, né? Só que aí veio nosso amigo Bob Fields III, Campos Neto, e começou a azedar o cenário econômico, né? Sem falar com nenhum diretor de Banco Central do mundo, do Brasil, né? Então ele foi uma decisão monocrática, né? Vamos dizer assim, né? Gosto tanto de falar isso, né? Ele tirou da cabeça que era uma boa ideia falar num fórum mundial que estava havendo aí maiores riscos inflacionários no Brasil, porque o governo estava gastando muito, os Estados Unidos não baixavam taxa de juros, ele estava vendo aí situações aí de inflação futuras, então ele acreditava que o ritmo da queda da Selic deveria ser mudado, né? Aí o segundo ponto foi que depois ele falou, ó, eu tô achando que tá pior ainda a situação inflacionária futura, não tô gostando, então eu acho que não deve nem mais cair a Selic aí nas próximas reuniões. Aí o mercado comprou a briga, o mercado gostou da ideia, o mercado começou a aumentar a previsão de inflação aí semana após semana no relatório Focus, e logo em seguida também começar a aumentar
a previsão da taxa Selic no relatório Focus, e o mercado todo falou assim, não, realmente o cenário econômico está deteriorado. Eu recebi umas 4, 5 vezes aí aqueles boletins macroeconômicos de banco que você recebe, e estava falando assim, inflação futura explode, o problema inflacionário, o risco fiscal, não sei o que. Então o mercado comprou essa brincadeira, comprou essa ideia aí completamente, né? Aí chegou ontem, aí colocou nas cordas aí, porque inclusive ficou assim, ficou-se claro assim que você precisava ser unânime, senão o mercado ia chiar. Você vê que tudo que aconteceu aí, se o Lula falasse uma palavra errada, a bolsa caía, o dólar explodia. O Haddad, mesma coisa. Aí colocaram muito em xeque a equipe econômica e também os diretores do Banco Central escolhidos pelo Lula, e aí meio que você teve que fazer essa decisão aí por unanimidade. Ou seja, o Campos Neto conseguiu nesses últimos 1 mês e meio, 2 meses aí, azedar de vez o cenário econômico do Brasil, conseguiu fazer aí, basicamente ele fez o mesmo plano. Então ele, vamos dizer assim, primeira atuação dele como futuro ministro do Tarcísio, talvez seja isso já, né? Ele já começou a trabalhar aí para a campanha de 2026 do Tarcísio, né, Débora? Exatamente. E até quando a gente pensa, né, da forma que foi colocada essa reunião, tinha um grande peso, e eu falei isso ontem, comentei isso ontem com vocês, tinha um grande peso e uma espera muito grande pelo voto, pela decisão ali do Gabriel Galípolo, porque ele é realmente o mais cotado para assumir o Banco Central, e o mercado estava jogando realmente esse peso se ele ia votar com a maioria ou não. Porque da outra vez ele tinha votado pelo corte de 0,5%, votou com o colegiado mais recente, a parte do colegiado mais recente do Copom. Então tinha esse grande peso para ver se ele ia votar realmente com a maioria do Copom dessa vez. E essa pressão, né, que a gente estava vendo se formar nos dirigentes e nos membros, aí, diretores do Copom, a gente vê que começa a se formar essa pressão maior para que eles votassem realmente como a maioria. E aí a maioria virou unanimidade porque ninguém queria também ser colocado como quem votou pelo corte em uma decisão que estava sendo olhada muito de perto. O mercado financeiro estava olhando para essa reunião muito de perto, justamente voto a voto, para ver quem que ia votar. Até porque se a gente tivesse racha de novo no Copom, iria ser mais um motivo para o mercado financeiro tentar falar ali, né, botar a sua voz, né, e colocar suas pressões em relação ao novo colegiado que pode se tornar majoritário, e aí começar a apontar que eles não teriam uma capacidade de gerir a inflação. E eu acho um ponto que o André falou, né, desses relatórios macroeconômicos. Ontem eu conversei com bastante gente durante a tarde e várias pessoas me falaram, é porque realmente o cenário está ruim, né, para o mercado financeiro, a bolsa está caindo, o dólar está subindo, então isso já está enraizado na cabeça das pessoas. Por mais que a gente tenha uma melhora no cenário real, a gente vê que quando a gente começa a ter uma bolsa caindo e um dólar subindo e as taxas de juros futuras acompanhando uma alta ali não só de fora, mas também por essas pressões em relação ao nosso cenário doméstico, principalmente pressões vindas naquele cenário fiscal que o mercado dá um grande peso, a gente vê que isso entra na cabeça das pessoas que, por mais que a gente tenha, por exemplo, um índice de confiança da indústria melhorando ou uma formação bruta de capital fixo que a gente não via há algum tempo, ou a população gastando mais com bens duráveis que a gente também não via há muito tempo, na cabeça das pessoas comuns, a bolsa cair, o dólar subir é muito mais importante. Isso é um termômetro muito maior da nossa economia. E isso vem justamente desses relatórios que são recebidos, das notícias que são veiculadas. Então eu vejo essa construção na cabeça da população brasileira de que isso é o indício de uma economia estar indo bem ou não.
E aí a gente tem que pensar, né, como é que isso é formado? Porque se a gente tem um mercado financeiro, e quando eu estou falando de mercado financeiro, eu não estou falando de nós, pessoas comuns, que temos nosso dinheirinho ali no mercado financeiro, eu estou falando de grandes agentes de mercado financeiro que movimentam milhões de reais no mercado financeiro, grandes gestoras, grandes instituições financeiras. Se a gente começa a ter todos esses agentes do mercado financeiro apostando contra o Brasil, e até tem uma frase muito comum aí de quem trabalha em mercado financeiro, que você tem que sempre estar short em Brasil. Sempre tem que estar vendido em Brasil, tipo apostando contra mesmo. E se a gente tem, que aí você ganha, tá? Essa é a mentalidade de quem trabalha no mercado financeiro. Se a gente tem os grandes agentes de mercado financeiro apostando contra, saindo da bolsa, né, apostando contra o real, apostando em alta de taxa de juros futuros, a gente consegue ter esse reflexo acontecendo em saída de capital estrangeiro da Bolsa, em saída de recurso especulativo da Bolsa. Isso vai acarretar em alta do dólar. Isso vai também, se a gente tem um mercado que não está contente, ele vai começar a subir expectativa para juros futuros. Então, tudo isso vai desencadear esse cenário que também pode ser ali artificial, pode ser um cenário de pressão mesmo. Só que para as pessoas comuns, isso chega como se fosse uma deterioração do cenário. E aí, com toda a indicação também que a gente teve do Roberto Campos Neto de deterioração do cenário, as pessoas compram mais ainda. E o que eu sempre falo com muito pesar, trabalhar com também o psicológico do brasileiro que tem um trauma de inflação, se você coloca que a inflação vai explodir, as pessoas vão ficar com muito medo. E aí elas vão falar, eu não quero que a inflação exploda. Então, melhor que fique a taxa de juros alta. Só que não é essa a questão. Quando a gente olha projeções para frente, é 3,80 de juros de inflação para o ano que vem, dentro da meta, 3,96 dentro, né, que eu digo abaixo do teto, 3,96 para esse ano. Então, que inflação galopante, explosiva é essa? Né? Mas que mexe com o psicológico do brasileiro que tem um trauma disso. Então, eu acho complicado, né, como essas matérias também moldam a cabeça ali do cidadão brasileiro que vai achar que a bolsa cair e o dólar subir é o pior dos problemas e que sim, nosso cenário deteriorou. Mas, Débora, acho que pelo menos aí, sim, a gente deve ter alguma justificativa, que a nossa taxa de juros nominal real deve estar pelo menos baixa nesse momento aí, assim, deve ser lá, deve estar tipo menor que a da Argentina, talvez, aí, provavelmente, aí, ou da Turquia, né? Como que está aí essa situação? Vamos colocar então aí na tela como é que estão as taxas de juros nominais primeiro. Então vamos ver ali como é que estão as taxas de juros de fato, né, que não tem o desconto da inflação projetada, e o ranking dessas maiores taxas de juros aí. Então a gente tem a Turquia em primeiro lugar com 50% de juros ao ano, a Rússia com 16%, e aqui tem até um filtro aqui, Colômbia com 11,75%, México 11%, Brasil em quinto lugar com 10,5%, África do Sul 8,5%, Hungria 7%, Filipinas 6,5%, Índia 6,5%, Indonésia 6,25%, fonte do Investing. Então a gente tem aqui o Brasil ocupando o quinto lugar entre essas economias com as maiores taxas de juros nominais. Então aquelas taxas que não têm desconto da inflação é realmente a nossa taxa básica de juros. Só que aí que vem a questão. A gente normalmente olha a taxa de juros real, que é a taxa de juros descontada a perspectiva da inflação para aquele país. E aí a gente tem uma diferença de metodologia, tá, gente? Se vocês forem procurar, em algumas metodologias o Brasil vai estar em terceiro ou quarto lugar, em algumas metodologias o Brasil vai continuar ocupando a segunda posição. Isso depende, e aí é que vem o pulo do gato. Eu até queria colocar as duas, mas eu não queria confundir vocês. Então eu vou colocar essa e eu explico a diferença. É o quanto se projeta de inflação para os próximos 12 meses. Então, se a gente tem uma projeção de inflação maior, o cálculo vai colocar o Brasil com uma taxa de juros real menor. Então, se a gente tem uma taxa muito acima ali do que foi colocado, por exemplo, num relatório Focus ou nas projeções mensais dos agentes econômicos, isso é um cálculo feito. Eu coloquei esse porque eu tive acesso à metodologia de cálculo e aí eu consigo ver como é que chegou nesse 6,79. E os outros, eu não tive acesso à metodologia de cálculo, então não quis colocar aí para vocês, mas eu sei que provavelmente, né, como a gente tem já a taxa de juros dada, a gente sabe que o que mudou de uma para outra é a projeção de inflação. Então a gente também vê em alguns veículos hegemônicos, uma projeção de inflação maior para os próximos 12 meses. Mas vamos aqui utilizar essa projeção de inflação que coloca o Brasil
no segundo lugar das maiores taxas de juros reais do mundo, abaixo da Rússia, que está em guerra, gente. Então, a gente está acima do México, da Turquia, da Indonésia, da Hungria. E aí a gente, né, precisa parar para pensar, que risco fiscal é esse que o mercado vê que consegue justificar o Brasil estar embaixo só da Rússia que está em guerra? Então, assim, né, onde será que tem mais risco de colocar o dinheiro? Na Rússia, que está em guerra, ou no Brasil? Né, não tem nada que justifique esse risco fiscal tão pintado pelo mercado e que tem uma inflação projetada de 3,80 para o ano que vem. Então, assim, é algo para a gente pensar, e eu acho que justamente a gente também tem que pensar nesses veículos, que se vocês procurarem na internet, vocês vão achar que estão colocando o Brasil em terceiro ou quarto lugar, porque também estão usando uma projeção acima do Focus para a inflação dos próximos 12 meses. Então, também construindo na cabeça das pessoas uma narrativa que a gente vai ter uma inflação maior, que talvez o Focus esteja desatualizado ainda, projetando mais inflação, para também tentar trabalhar com esse temor de que a gente tem uma pressão inflacionária muito forte aqui no Brasil, André. Não faz sentido algum. A Rússia, o risco de você colocar... Aliás, é impossível colocar dinheiro da Rússia, porque ela está fora do sistema financeiro hoje, né? Por causa ela está fora do sistema SWIFT. O risco de colocar dinheiro na Argentina é menor do que no Brasil, com inflação de 233% ao ano. O risco de colocar dinheiro no Brasil é maior do que na Turquia, que está com uma inflação de acima de 40% ao ano. Que loucura é essa, gente? Não faz o menor sentido. A gente é conservador, sempre foi muito conservador aí na questão de manter a taxa de juros, tanto que quando a gente tentou baixar a taxa de juros lá em 2012, 2011, lá, que falaram que foi amarretadas da Dilma lá, eu lembro um monte de matéria falando, o risco de você ter uma Selic tão baixa, aí uma taxa real de juros muito baixa. A taxa real de juros estava lá em 2,66. Qual que é a diferença? 2,50, 2,60. Qual que é a diferença do Brasil para a Colômbia? Tem uma diferença tão grande assim? A Colômbia é tão mais segura economicamente que o Brasil? Não faz o menor sentido, gente. Não faz. Isso daí é lobby, isso aí é o mercado financeiro querendo chupar até a nossa última gota de sangue aí. É inadmissível isso, né? É inadmissível. E a gente vai colocar aí para vocês também, né, a decisão, né, do Copom, porque não tem como a gente passar, a gente está chegando aqui ao finzinho do programa, mas não tem como a gente passar em branco com a notícia aí da decisão do Copom e dessa unanimidade que aconteceu. A gente já falou bastante até agora, mas não tem como a gente não passar aí pelos comentários que vieram depois da decisão de política monetária, né, André? Não, colocaram os diretores e principalmente o Galípolo, né, nas cordas, né, porque se imagina como que estaria hoje o mercado financeiro se o Galípolo ou algum dos membros do Copom indicados pelo Lula tivesse votado aí contra a manutenção da taxa de Selic depois de todo esse terrorismo que o Campos Neto fez e todo esse terrorismo aí sobre o nome aí do futuro presidente do Banco Central aí, já querendo, até o Arminio Fraga lá estava querendo, levantou a mão para tentar ganhar uma vaga aí no Banco Central. Imagina o terrorismo que ia ser. Você ia ter o dólar subindo para burro, você ia ter a bolsa caindo 2% no dia de hoje. Então você teve um movimento especulativo muito forte aí para forçar que o Galípolo fizesse isso, né? Então, isso aí basicamente foi um voto de sobrevivência, né? Porque para o cenário econômico não azedar ainda mais aí, para você conter um pouco dessas forças especulativas de mercado, e não para mostrar tanto assim independência, né? A independência sim vai ter, né? Desde que eu estudo economia, eu lembro lá, o Lula brigava com o Meirelles, o Guido Mantega brigava com o Meirelles toda hora aí, não teve problema nenhum, o Brasil sobreviveu muito bem. E agora está acontecendo a mesma coisa aí. Pode ser que o Lula reclame aí do Galípolo ou do futuro presidente do Banco Central, não teria problema nenhum. Mas o que ele fez aí foi um voto aí para tentar salvar um pouco aí dessa questão especulativa. Então, colocaram tanto nas cordas aí os diretores do Banco Central que ele não teve outra alternativa, né, Débora? Exatamente. A gente vai pular
a notícia da Magda Chambriard, eu vou passar por cima e quando for falar da abertura de mercado. André, eu vou me despedir de você, porque agora a gente vai fazer o giro. Se quiser dar aí o bom dia para o pessoal da nossa audiência, fica à vontade. Bem, um bom dia a todos aí, um grande abraço, até a próxima, menos para o Campos Neto aí. Hoje não daria bom dia para esse senhor, não. Então vamos lá, eu vou comentar a notícia do Galípolo e da Magda Chambriard junto ao giro de mercado, porque muito do que o André disse faz aí todo sentido. Se a gente tivesse tido o racha no Copom ou o voto do Galípolo indo contra a maioria, que era justamente o grande temor do mercado, a gente teria um cenário completamente diferente hoje na nossa abertura. Tanto que bem de manhãzinha eu começo a acompanhar as notícias de mercado muito cedo aqui, tanto de Ásia quanto de Brasil. Eu vi desde manhãzinha o mercado financeiro já colocando que alívio que foi um voto de unanimidade no Copom. Justamente por isso, né, não se queria ficar taxado ali da pessoa que votou, né, o membro que votou contra a maioria e que votou pelo corte e não pela manutenção de juros. E esse peso recai muito mais aí sobre o Gabriel Galípolo devido à cotação para ele substituir Roberto Campos Neto. Então, o que a gente tem hoje de cenário aqui no Brasil, né, e no mundo, de uma forma geral? A nossa bolsa ela chegou a subir mais de 1% na abertura, agora sobe 0,96%, justamente respondendo a esse tal alívio que o mercado teve depois da decisão unânime da taxa de juros, a decisão unânime do Comitê de Política Monetária. O dólar está caindo 0,25%, ainda cotado a R$ 5,41, mas já teve um arrefecimento em relação aos dias anteriores, que a gente viu um dólar galopante aí. A bolsa agora é cotada a 121 mil pontos, conseguiu romper a barreira dos 120 mil. A gente passou, depois da quarta-feira passada, que nossa bolsa caiu 1,4%, a gente passou vários dias andando de lado, sempre orbitando ali os 119 mil pontos e com muita dificuldade de ultrapassar os 120 mil. Agora a gente vê os 120 mil pontos sendo ultrapassados, a bolsa cotada aí é 121 mil pontos, 458. E isso justamente vem nessa validação do mercado, de um mercado que conseguiu realmente o que queria, e não só isso, mas validando a reunião do Copom com esse tal alívio que está sendo sentido. O juros futuro aqui no Brasil, ele está bem estável nessa manhã, está aí em 12,07%, abriu inclusive mais baixo, né? A gente teve uma abertura em 11,95%, abaixo dos 12%, agora ele já volta a um patamar mais próximo ali a cotação de ontem, mas um juros futuro aí que está ficando mais contido e deve cair ao longo do dia, principalmente com esse alívio que o mercado está sentindo em relação às taxas de juros, mesmo que a gente ainda tenha uma taxa terminal mais alta, o que pode, né, acarretar em taxas mais altas nos próximos anos, principalmente nos anos mais próximos. Só que a gente vê que as treasuries lá dos Estados Unidos estão subindo hoje. A gente teve feriado ontem nos Estados Unidos, a gente não teve movimentação de treasuries e hoje a gente tem títulos de dívida dos Estados Unidos sendo negociados. Hoje as treasuries sobem aí 1,09. Então, mesmo com a alta das treasuries, que poderia diminuir muito o nosso apetite pelo risco, a gente tem um dia mais positivo justamente refletindo esse alívio, esse arrefecimento das preocupações e das incertezas do mercado em relação aqui ao nosso Brasil. Parece que tudo se resolveu como mágica, né? Todo aquele cenário deteriorado agora, num passe de mágica, já foi resolvido. Muito simples resolver as questões aqui do Brasil, segundo o mercado financeiro. Antes de passar para o rolê, eu vou dar um recado rapidinho, porque temos aí uma aula muito especial vindo aí do ICL, então não deixem de se inscrever, o link está aqui embaixo. O Apocalipse Tecnológico com o Adam Alter, ele vai comentar estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Então ele vai falar desse vício construído pelas empresas de tecnologia, mantidos pelas empresas de tecnologia, que prendem a gente a esse vício tecnológico e acabam roubando boa parte do nosso tempo. Então não deixem de se inscrever, é um assunto super atual, super contemporâneo. E agora eu passo para os rolezeiros que já devem estar, 11h31, devem estar ansiosíssimos no chat, então fiquem com o William De Luca e o Guga Noblar. A gente volta amanhã
com mais um dia de Mercado e Investimentos para comentar as principais notícias do mercado financeiro, da nossa economia e que podem mexer com o nosso bolso. Um beijão e até amanhã. A gente vive uma pandemia tecnológica que para muitas pessoas é silenciosa, mas cujos danos podem ultrapassar o que qualquer um de nós imagina. O maior especialista do mundo, eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 maiores professores do mundo de negócios, Adam Alter, vai nos dar uma aula explicando como esse vício em tecnologia é desenvolvido, como as maiores empresas do mundo têm lucrado às nossas custas e como a gente pode escapar desse vício e levar uma vida mais saudável. Adam Alter vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, Apocalipse Tecnológico, uma aula fundamental que você não pode perder. Chame seus filhos, chame as pessoas todas que moram com você para assistir junto. É uma aula imperdível. Clique no botão aqui para se inscrever gratuitamente. A gente se vê lá.